Olá, pessoal! O nosso momento de hoje é uma fala de educador para educador e a série O Destrinchar da Teoria Prática, sim, porque tudo que é estudo teórico eu trago para realizar na prática. E aí a gente vai fazer esse momento juntos. Quero compartilhar com você o meu semanário, tá? Esse semanário é o semanário natalino e eu estruturei dentro de uma proposta que trabalho com as áreas de conhecimento e nesse momento eu quero compartilhar para vocês como é que vai ser a minha apresentação cultural. E ela vai partir desse estudo integrador. Tá? Com esse estudo integrador, eu escolhi as áreas de língua portuguesa, ciências, arte e literatura, educação física e ensino religioso. Trabalhando com as atividades permanentes das áreas de conhecimento da matemática e das demais, que são história e geografia. Mas para esse momento, com esse semanário, eu vou trazer a ciência com a arte e a ciência com a literatura. Como fazer isso, diz assim, na prática? Vem comigo. Vou primeiro compartilhar com você algumas partes desse semanário, legal? Então, primeiro eu já defini quais seriam as habilidades semanais a partir do meu estudo realizado dentro da matriz de referência do SAEB, dentro da base da BNCC, com as habilidades e competência que eu tenho de intencionalidade e de objetivo com essa aprendizagem. Então, dentro da área das ciências, nós vamos utilizar a direção cardeais, porque eu já trabalhei os assuntos de história, geografia e de ciência, já trabalhei o sistema solar, os planetas, o Sol, as estrelas. E agora eu deixei o momento da Lua para esse momento final, por ser as fases da Lua, por eu ter a vontade e o desejo de levar os meus alunos para o mão na massa, na construção de experimento com as fases da Lua e com esse satélite, não é isso? E também levar as minhas crianças a observar um planetário, porque na minha cidade tem um planetário maravilhoso. E eu quero compartilhar com eles esse momento final. É a observação, é saída ao planetário. Mas antes disso, perceba que eu já fiz todo um estudo, tá? Todo um contexto científico, preparei meus alunos com um conhecimento, tá? Conceitual, atitudinal e procedimental dentro do tema que eles vão. Quer dizer, é uma saída da escola para uma observação dentro de um contexto de um estudo já sistematizado. Por isso que eu fiz o estudo com o sistema solar, trabalhamos os planetas, fizemos um estudo aprofundado sobre o Sol, sobre as estrelas e os planetas, fizemos também um estudo sobre os pontos cardeais de localização. E agora deixamos a Lua para esse momento, culminar com esse momento final, por ser uma data, tá? Específica para um momento natalino, porque tem uma coreografia dentro dessa proposta, desse projeto integrador e desse planejamento estruturado. Então, eu peguei como as habilidades de arte, peguei habilidade de ciências, habilidade de língua portuguesa e saí da educação física e saí dentro dessa área literária com foco na alfabetização e no letramento, trazendo os textos como centralidade. Então, olha só, dentro do meu semanário, eu vou compartilhar, ele fica as habilidades e o semanário de segunda a sexta-feira. Quais são? Os objetos de conhecimento, as propostas de atividade curricular, dentro do mão na massa, dentro das atividades permanente e sequenciada. Lembra do meu planejamento de rotina? Não podemos esquecer essa organização. Contextualizar o tema, o conteúdo e a aprendizagem dentro desse conhecimento científico, conceituais, procedimentais, atitudinais, alinkado às diversas áreas, por isso interdisciplinar e dentro de um contexto.
As habilidades de língua portuguesa eu coloquei junto, tá? Pra gente fazer. E aí eu vou definindo o que é que eu quero com essa aula. Qual é o meu objetivo de aprendizagem? Qual é a intencionalidade? Então, vou dar uma lida aqui em algumas que eu contemplei. Como utilizar a direção cardeais na localização de componentes físicos e humanos, porque eles precisam se localizar. Por isso que eu trabalhei o conteúdo bem antes, os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, para que eles possam saber a localização. Porque quando eu digo que eu vou trabalhar aqui com um material que eu construí, um material prático para eles entenderem a fase da lua, e eu digo gira para a esquerda, passa para a esquerda, então eles têm que saber essa localização, por isso a importância do conteúdo, os pontos cardeais, tá? Veja que é um link de conhecimento para iniciar um novo conhecimento. É o que David Alzheimer chama de construção de base, né, para sistematizar o conhecimento e a aprendizagem. E também eu coloquei associar os movimentos cíclicos, tá? Da Lua e da Terra, partindo dentro dessa proposta, desse movimento cíclico com a Terra nos períodos do tempo regular. Por quê? Eles precisam entender que há a construção dos calendários a partir de diversas culturas, há também mitos e lendas sobre a Lua, sobre o ciclo e a fase da Lua. Eles vão também compreender que a Lua é um satélite natural e a Terra, né, da Terra, e ele gira em torno dessa Terra e mostrando diferentes formas aparentes, diferentes fases, que eles vão entender que o calendário é formado pelas fases e que essas fases acontecem no período de 30 dias, a cada 7, 8 dias a Lua muda de posição, muda de fase. Como entender isso de uma forma mais prática? Então, para isso eu preparei um jogo, preparei um experimento e preparei uma observação dentro de um planetário. Dentro dessa proposta eu quero que eles, a partir dos textos da leitura, eu quero que ele identifique a ideia central de um texto, demonstrando compreensão global da leitura desse texto. Eu quero também, nessa proposta, inferir um sentido de palavras ou expressões desconhecidas que está dentro desse texto, estabelecer relações entre a parte do texto, né? E deste com o modo que eles vão entender esse texto, estabelecer relações entre as partes do corpo com o movimento dançante na aula de educação física, experimentar as possibilidades e a criatividade do movimento da voz e da expressão a partir do teatro na sala de aula. E aí eu vou trazer letras de música, e sabe qual foi a música que eu escolhi a letra? A letra da música Lua de Cristal, da Xuxa, porque trata sobre o meu tema, a Lua. Nós estamos estudando a Lua, estou trazendo uma temática com a leitura desse texto, a letra da música Lua de Cristal. Por quê? Porque eles vão dramatizar esta música, coreografar a dança e apresentar esse momento na sua atividade cultural do final de ano, que vai ser uma dança coreográfica com a música Lua de Cristal, da cantora Xuxa. Veja o que eu trago de intencionalidade, de objetividade. Eu quero trabalhar uma apresentação cultural, sim, mas eu trouxe um conhecimento científico a partir dentro de um conceito, de um conteúdo desse objeto de estudo que é as fases da Lua. Não peguei nada solto, é uma apresentação desconexa, não, é contextualizada dentro de uma proposta integradora de conhecimento. Então, com a aula de ciências, eu vou trazer essas leituras compartilhadas de textos e também vou trazer a letra de música, vou trazer canções populares que falam da Lua, vou trazer textos informativos, textos instrucionais, porque eu vou trabalhar com ele esse material aqui, ó, tá?
Isso aqui foi o que construí. Você vai usar, eu usei aqui, ó, garrafa PET e usei 2 tipos de garrafa, mas você pode usar os copos descartáveis transparentes. Eu quero explicar para ele as fases da lua a partir desse jogo. Então, eles vão trabalhar aqui comigo. Então, eu vou começar a partir daqui, ó, dizendo que a lua cheia, tá? E aqui, quando ela está, ó, a lua está cheia. Quando eu vou fazer o movimento de girar a garrafa transparente, eles vão ver que agora eu cheguei na segunda fase da lua, que aqui eu tenho a lua no quarto, né? Quarto minguante. Aí agora eu vou girando, veja que eu trouxe aquele conteúdo que eu falei sobre os pontos cardeais de localização, norte, sul, leste, oeste, direita, esquerda, porque eu ia precisar dessa construção, desse conhecimento, para que o aluno entenda o giro, tá? Que a lua está fazendo. Olha só, então aqui ela já está, quando ela fica sobreposta, aqui sobreposta a lua, a gente vai chamar de lua nova, que é onde ela nem aparece no céu, não é isso? E agora, quando eu coloco aqui, ó, que vou girando, deixa eu acertar isso, vou girando, a lua ela já aparece com a outra fase, que é o quarto crescente. E a partir desse jogo que você vai fazendo com a criança, eles vão no mão na massa, no concreto, eles vão aprender a fase que a lua passa, as 4 fases da lua. Então, esse jogo eu construí. Eu vou trazer o texto, por isso que eu trago letramento e alfabetização, porque eu vou trabalhar com eles primeiro o texto de como fazer de como fazer esse objeto. Essa questão é estudando a astronomia com as fases da lua. Eu preparei esse jogo, você pode usar os copos descartáveis, mas além desse eu preparei um outro experimento que eu vou compartilhar também com você. Veja que essa aula de geografia e essa aula de ciências, essa aula de língua portuguesa, ela vai tomar muito tempo. Essa aula de ciências sobre o planeta, sobre o sistema solar, estudo profundo sobre o Sol, conhecemos o Sol, conhecemos os planetas, conhecemos os pontos cardeais. Foram várias aulas com atividade, com exercício, com momento prático, com jogos, com o uso do livro didático para sistematizar esse conhecimento. E a gente deixou fases da lua para trabalhar já nesse final, porque leva muito tempo, porque é uma aula para trabalhar os textos, uma aula para trabalhar o experimento, uma aula para trabalhar esses jogos. Legal? Você pode confeccionar, isso é simples, tá? Você pode usar o copo descartável, transparente. Eu usei a garrafa PET, que era o que eu tinha no momento, mas isso é interessante, porque eles vão aprender no concreto quais são as 4 fases da lua. Além desse conhecimento e algumas habilidades que eu já fiz aqui uma leitura, mas para que não fique muito longo o nosso vídeo, eu vou dando alguns spoilers, mas você vai ver como é isso na prática, na sala de aula. Então, dentro desses conteúdos, eu trabalhei a leitura compartilhada, eu trabalhei a roda de conversa, eu estou trabalhando com eles também a proposta de diversos gêneros textuais. A gente está trazendo texto como simbologias, tá? Qual a representação da lua a partir das lendas, dos mitos. E também a gente está trazendo, porque a gente sabe que existe a história, né, de São Jorge, mora na lua. A gente tem cantigas populares que falam sobre a lua. A gente tem essa música da Xuxa, Lua de Cristal, que também fala da lua. Veja como eu trouxe tudo dentro de um contexto. Dentro de uma proposta, eu trouxe esse texto que fala simbologia. Eu vou retalhar o texto e cada aluno vai ter uma roda de conversa com leitura compartilhada. Cada aluno vai receber um fragmento desse texto, né? Um trecho desse texto todo. E aí, nesse texto, ele vai dizer o que a lua representa a partir de algumas mitologias, de algumas crenças, tá?
e de algumas lendas. Eu trouxe esse gênero textual. Também eles vão falar sobre essas questões das mitologias e a partir da Grécia, da China, tá? Na cultura chinesa, como é que eles veem a questão do calendário lunar deles, o que é que eles falam. Então veja que é uma pesquisa extensa, é uma aula que vai durar bastante tempo, com bastante conhecimento, mas está dentro do contexto dessa produção. Eu já trabalhei com eles a questão dos planetas, já é um ponto de partida, já é um conhecimento que eles vão ter prévio. Então, dentro dessa proposta, eu também trouxe um conto que fala sobre a Lua e a Terra. O texto é Conte um Conto, a Terra e a Lua. Esse texto é de João Mauro Fernandes. É um texto bem interessante que fala sobre a ida do homem à Lua. E esse astronauta chegando na Lua, ele cria alguns problemas. E há um diálogo, tá? Lembra do teatro que eu te falei? A aula de teatro, esse texto vai ser dramatizado, teatralizado dentro da sala. Por isso que eu uso muito a estratégia, essa metodologia de usar o texto com a leitura de roda de conversa, com o debate, com a compreensão, fatiado, o texto retalhado. Depois, a partir da conversa, a gente faz um reconto dessa história e depois a gente faz o teatro na sala de aula. Vou te dar um spoiler, só um pouquinho sobre essa obra, esse texto, A Terra e a Lua, de João Mauro Fernandes. O texto ele conta a história do visitante, né, que é o astronauta que vai até a Lua. Chegando lá, ele começa a poluir, a sujar a Lua. E a Lua o diálogo entre a Lua e ele e a Terra é porque ela não concorda com as atitudes do homem e diz que o homem está poluindo o espaço deles. E a gente já sabe que o homem faz isso. E aí a Lua começa a questionar como é esse bicho homem lá no planeta dele. O que será que ele faz? Como é que funciona? E aí a Lua fica curiosa para conhecer a Terra e dá uma espiadinha de lá de cima, como é. E aí ela se encanta, porque ela diz, nossa, é um lugar lindo, azul, tem muita coisa azul, porque é os rios. Depois ela diz, nossa, é um lugar muito verde, tem muita coisa verde. Aí ela que é muito diferente, então é as florestas, ela fica admirada. Depois ela olha, nossa, tem uma parte muito escura, que é a poluição da terra, a terra poluída, as queimadas. E é um diálogo muito bacana desse texto, que os alunos vão adorar. Veja que aquelas habilidades que eu coloquei lá de língua portuguesa vem exatamente para trabalhar com essa proposta de fazer inferência, o que é que o texto está dizendo, o que é que eles entenderam, qual é a reflexão que ele tem. E a Lua começa a questionar, tá? A Terra. E no momento, a Lua ainda diz assim, nossa, tenho pena, né, desse planeta, de vocês, que o homem, quando chegou aqui, já sujou, imagina lá. E aí há um diálogo bacana, é um texto maravilhoso que eu vou trabalhar com eles e depois eu quero que você veja lá na minha roda de leitura, no destrinchar da sala de aula, como tudo isso vai acontecer. E para finalizar o texto, a Lua termina ficando triste com o homem, porque além dele poluir a Terra, ainda saiu daqui, dentro desse conto, né, dentro dessa ficção, ele foi poluir a Lua, o espaço dela, e ela não gostou nada disso. Eu acho que é um texto bem interessante, porque os alunos vão fazer essa reflexão sobre a atitude do homem no dia a dia, com o cuidado com o nosso planeta. Olha que história linda! Eu também estou trazendo para as rodas de leitura, como é o tema texto, o momento é trabalhar o semanário natalino, eu estou trazendo também um texto de roda de leitura, que é uma história de Natal. Vou também dar um pequeno spoiler sobre essa história. É de uma criança que ela tem as atitudes de mentir, de esconder, ela faz as coisas errado e ela joga sempre para culpar alguém, e nenhum diálogo dela conversando com o Papai Noel e com Deus no período de Natal
Ela diz para Deus que não tem presente para dar ao menino Jesus, e Deus diz que quer que ele dê o presente, o que ele fez durante aquele dia. E ele não fez nada de bom, tá? O texto, ele mentiu, ele fez algumas atitudes erradas, e aí esse texto faz com que ele diga algumas atitudes de mentira, de inverdades, e aí é quando o texto traz um momento que diz assim, né? Fala sobre os valores, a importância ética, os valores e os princípios. E nessa conversa, Deus deixa bem claro que as atitudes que ele está tomando, aquela criança, não são atitudes corretas e que poderia dar uns presentes a Deus, que seriam as atitudes de valores positivos. É um texto bem interessante, que vai trazer assim muita reflexão e muito momento de fala, de debate e de mudanças de valores e atitudes. Por isso que é dentro da temática de ensino religioso. Também estou trazendo outro texto que vai trabalhar na roda, que é um texto de Marcelo de Brito Erix. O Marcelo de Brito, ele fala do texto de uma festa de Natal. É uma festa alegre para os ricos e triste para os pobres. Outro texto muito reflexivo para que eu traga com essas crianças essas discussões de que existe Natal que é alegre para uns e triste para outros. Como assim? Vocês conhecem? Será que isso acontece na vida real? Então são textos que traz esse instigar da criança a falar, a contextualizar, a se pronunciar, a dar as suas análises e também levar essa reflexão bem profunda. Então, são outro texto. Além da música, que eu trago a letra, que também é uma música bastante interessante, Lua de Cristal, da Xuxa, ela traz uma reflexão muito boa, que eu vou trabalhar dentro dos valores éticos e os princípios, dentro das competências socioemocionais e dentro do tema de ensino religioso, que a gente vai falar sobre o verdadeiro significado do Natal. Legal? E aí a gente vai partir para os estudos e